Tudo bem? Então, estou falando aqui para o pessoal que já está online aí, que a gente se conhece desde 2009, quando a gente começou a psiquiatria junto em Porto Alegre, e que você deu sequência depois da nossa formação, voltei para Joinville, tu deu sequência em geriatria, né? Tu fez uma formação em geriatria clínica, mas continuando focando na parte da psiquiatria, né? Sim, O Marcos ele é titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, tanto em psiquiatra como em psicogeriatria, e ele hoje, né, trata e, né, tem uma abordagem bem ampla nessa área, mais focada nessa área, né, Marcos? O Marcos sim. trabalha também com clínicas, né, acaba tendo um acompanhamento de clínicas que tem idosos, né, de cuidadores de idosos. Então, a gente vai falar de alguns temas que eu fui selecionando junto com o Marcos para a gente tentar entender melhor essa área, falar sobre idoso e tentar entender alguns detalhes, não só sobre doença, mas questões que a gente tem que lembrar nessa faixa etária, né? Então, Uhum. vamos começar falando não de doença, né? Mas o que tu me diria, Marcos, sobre a questão de qualidade de vida nessa idade, né, do idoso? O que Sim. a gente pode contribuir para isso? Então, nos últimos anos a população está vivendo mais, né? Uhum. O idoso não pode deixar de ter alguma atividade regular para substituir o trabalho onde ele gastava energia. Pode ser na Sim. atividade física, pode ser algum serviço voluntário, né? Então tem idosos que estão se aposentando com 60 anos, às vezes até menos, depende da função, e eles têm uma energia diária para gastar. Se essa energia não for gasta, ela vai somatizar, pode virar ansiedade, depressão, né, outros Uhum. sintomas. Ou, daqui a pouco ele pode ficar ansioso, começar a ter problema de alcoolismo, né, ele começa a não achar sentido na vida. Então ele tem que ter uma ocupação, né, para gastar essa energia, para que aquilo não vire uma doença psiquiátrica, depressão, ansiedade, né, alguma coisa, algum funcionamento mais obsessivo ou medos, né, exagerados. A atividade física é o ideal. Para o idoso, a melhor atividade é a caminhada. Né? Caminhar Uhum. 1 hora por dia, né, de domingo a domingo, né, seria a atividade básica. Caminhar é natural, nem precisaria até avaliação cardiológica. Caminhando na rua com tênis, num ritmo, quando cansar, diminuir o ritmo, né, seria o ideal. E claro, para quem o recomendado é fazer a avaliação cardiológica, mas como eu disse, caminhar é o natural, né? Sim. Exercícios mais vigorosos não são recomendados, né? Corrida, que aumentam a frequência cardíaca, porque Ah, pode entendi. hipoxigenar o cérebro, né? E pode Sim. predispor à demência. Então, o ideal são exercícios de baixa intensidade, né? Uhum. Musculação, né? Que você vai fazer atividade para preservar e ganhar massa muscular, mas não vai ter hipoxigenação cerebral, né? Então, Uhum. agora, claro, se o idoso estiver fazendo uma atividade de maior oxigenação, melhor do que não estar fazendo nada, né? Sim. Mas se for a recomendação do médica mesmo, seria a caminhada, assim, com uma boa duração, assim, 40 minutos, 1 hora, Uhum. e de preferência ao ar livre, né? Depois que passar toda essa função da pandemia, né? Que daqui a pouco já acaba isso daí. Sim. Eu vejo, é um jeito que eu tenho de avaliar os pacientes, e não sei se tu concorda, né? A gente tem uma estrutura emocional própria cada um, né? Uns com Uhum. questões mais para trabalho, outro, né, tem questão familiar, relacionamento, amigos, né, lazer, cada um com a sua intensidade mais para um lado ou para outro, mas trabalho é uma coisa que sempre ocupou pelo menos grande parte da vida das pessoas, né? Sim, E é nisso que tu falou, né? A aposentadoria de uma hora para outra, né? Dependendo muito do funcionalismo público, dependendo da área, repentinamente o cara tem 8 horas por dia de ocupação, de rotina, e de uma hora para outra isso se perde, né? sim. Então, e é difícil mesmo a pessoa dizendo que está se preparando para parar, nunca é quando para mesmo, né? Sim. Então é E, eu, difícil, e né? uma opção também
para os idosos nessa adaptação da transição, né, psicoterapia. Psicoterapia, o cérebro do idoso vai elaborar essa mudança, né, as perdas, né, ele vai aceitar melhor para poder se adaptar a essa nova fase da vida, né? Mas como eu disse, se o idoso está rígido, né, não está com alguma doença incapacitante, ele tem que ter uma atividade regular, né, um lazer, um hobby, pode ser alguma função, algum trabalho social, né, alguma coisa que tem que ser rotineira e ocupe a cabeça da pessoa, leitura, filmes, né, documentários, para poder manter alguma coisa, né? Alguma causa para se envolver, né, para começar a buscar ter sentido na existência, na vida, né, senão o cérebro geralmente começa a incomodar a pessoa, né, porque ela está ociosa, e daí isso vai acabar pode se transformar numa ansiedade, né? A Luísa aqui perguntou se yoga e alongamento nessa faixa etária. Sim, claro, com certeza. São exercícios que não vão ter aumento de frequência cardíaca, né, intensa e não vão predispor a uma hipoxigenação cerebral, porque o cérebro do idoso ele tem uma dificuldade de captar oxigênio, né, tanto pelas questões vasculares como pela questão pela capacidade menor pulmonar, né, de captar oxigênio, também pelas questões vasculares, também já começa a ter pequenas obstruções, microisquemias, né? Então o cérebro já não é tão bem irrigado de sangue e esse sangue também não carrega tanto oxigênio, né? Pela capacidade pulmonar diminuída com a idade, complacência pulmonar também, né? Então são essas alterações da idade que proscrevem, né? Que seria proscrito, né? Não recomendado a prática de exercício intenso. Sim. Tem a questão de aterosclerose, outras questões de hipertensão que interferem na questão vascular, né? E também reduzem isso, a capacidade, né? Sim. Então, vamos falar um pouco sobre possíveis questões que eu vejo na prática, no dia a dia, que muitas vezes não são identificadas, né, cara? Assim, as famílias às vezes têm o idoso e eu vejo que parece que enxerga, não, isso é coisa de velho, isso é coisa de idoso, né? Tipo, o cara é chato, o cara, né, tem um perfil irritado, nervoso, e todo mundo meio que se adapta no entorno dessa pessoa e não entende que ele pode estar num processo também, né? De exatamente. Aí tem duas coisas. Os traços de personalidade, com a idade, eles ficam mais rígidos. Então, por exemplo, se a pessoa ela tinha uma personalidade narcisista, né, uma pessoa assim, arrogante, difícil e tal, com a idade isso pode ser reforçado, ele vai ficar menos flexível a se adaptar aos outros. Então, os outros que vão ter que se adaptar a ele, ou seja, ele já não tem mais aquela maleabilidade de mudança, né, geralmente. Possivelmente já não teve muito, né? Já não teve muito, mas reforça com a idade. E também, mas as perdas cognitivas, e que ele pode começar a estar tendo um processo neurológico, né, neurodegenerativo, também não aparecem claramente para a família. A família vai achando que é da idade e não é. Né? Um idoso que não tem nenhuma alteração, ele pode estar com 90 anos, ele vai conseguir ler uma página de um livro e entender. Se o idoso tem 90 anos e não consegue ler uma página do livro e entender, não é porque ele tem 90 anos, é porque está acontecendo alguma coisa que está fazendo com que ele não entenda, né? Um idoso alfabetizado, obviamente. Né? Então, tem coisas que a família começa a achar que é da idade, porque elas vão acontecendo progressivamente, lentamente, e quando vai ver, não é da idade, já é uma doença instalada, né? Sim, e aí são vários fatores, né, que podem interferir. Né? Nos processos neurodegenerativos, tem mais de 100 doenças, né? Você vai ter que investigar para qual lado está apontando, né? Se é uma perda leve, cognitiva, né? Que começa a ter umas pequenas perdas assim, de função diária, de memória, começa a perceber, a família começa a perceber isso, né? Você vai enquadrar isso, ou já ele está no estágio de um processo demencial, um transtorno neurocognitivo, onde ele já vai ter uma perda importante e que vai refletir
na memória do dia a dia, no humor, no comportamento em geral, no entendimento das coisas, né? Eles vão estar diminuídos globalmente e começa a limitar a vida da pessoa, ela fica dependente, né? Sim. Começa a ficar dependente. Vamos, já que a gente está falando de transtornos neurodegenerativos, vamos falar sobre as demências. Então, Marcos, o que tu me relata, assim, o que é a tua experiência, assim, teu dia a dia? Sim. As demências, ela engloba várias outras doenças, né? Então, metade dos casos de demência são demência por Alzheimer. 15% são demências vasculares, ou seja, a pessoa teve um AVC e depois ficou com sequelas que preenchem os critérios de demência, né? Então isso é uma coisa que gera muita confusão, né? Então, esses dias mesmo, ontem eu peguei eu preciso de um laudo para minha mãe, ela tem Alzheimer e também tem demência. Não, se ela tem demência, é demência por Alzheimer, né? Por Alzheimer. Ela tem... então, tem a demência por corpus de Levy, tem a demência, que também é bem comum, tem a demência mista, que é Alzheimer e AVC, tem demência por Parkinson, que iniciou com a doença de Parkinson, quando ela evolui e começa a afetar a cognição, memória, essa doença de Parkinson vira uma demência por Parkinson. Então, demência é tudo aquilo que lesa o cérebro, machuca o cérebro e causa um transtorno. Então, até um jovem pode ficar demenciado. Como seria a situação? Vamos supor que sofreu um afogamento, faltou oxigênio no cérebro, ele lesionou o cérebro. Esse jovem vai ficar em estado vegetativo, ele está demenciado por hipóxia. Então foi a hipóxia aguda que lesou o cérebro dele. Então os jovens também podem ter demência, mas é mais comum nos idosos. Né? Um trauma, um TCE também, então poderia um trauma TCE, sim, que tem uma lesão neurológica. Enforcamento, né? Tudo faltou oxigênio no cérebro, lesou o cérebro ou intoxicou por metais pesados, né? Gás carbônico, né? O pessoal tenta suicídio, né? Com esses outros métodos assim, né? Então pode fazer lesão cerebral. Então tem mais de 60, 70 causas de outras mais raras, né? Incomuns, que vai entrar na investigação. Quando a família perceber a dificuldade de memória, mudança de comportamento, tem que levar um especialista para ele fazer a triagem geral, né, de fazer a entrevista completa, o exame físico, os exames os normais, assim, para você ver toda a função de saúde do idoso e um exame de imagem do cérebro, né? Ressonância, idealmente, né, com contraste, né, avaliando todos os riscos e benefícios. Nos idosos, todos os exames têm que ser pesados riscos e benefícios. Se você fizer exames, os próprios exames têm problemas, né? Por exemplo, esse exame com contraste pode causar uma insuficiência renal aguda. Então você sempre está pesando os riscos e benefícios do paciente para fazer os exames, para que aquele exame não crie um problema maior do que do que o efeito da própria doença, né? Então, na geriatria, né, a gente aprende eu fiz a pós-graduação em geriatria, a gente aprende a selecionar os exames, os quais são os necessários, assim como as medicações, também só as necessárias, nem a mais nem a menos, né? Também a medicação entra na contabilidade. Né? E então, né, quando o idoso começar com esses sintomas de entendimento, de memória, vai ter que começar a investigação. Quanto antes começar a investigação, antes consegue tratar melhor dos sintomas e talvez usar alguma medicação que atrase a piora, né? Que hoje em dia nós não temos medicações que revertem esses quadros do Alzheimer, né? A maioria das demências são irreversíveis. São poucas as demências que são reversíveis. Tem alguns casos que são, por exemplo, ele começou a ficar apático, esquecido, né? E quando vai coletar os exames, vai olhar lá que ele está com a tireoide, está com hipotireoidismo descompensado. Se trata de hipotireoidismo, daqui a pouco ele dá um up, né? Volta ao normal. Sim. Então era uma demência reversível por hipotireoidismo que não estava sendo visto, não estava sendo tratado. Então tem demências que são reversíveis, nem todas são irreversíveis, né? Por isso a importância de investigar rápido, né, esses quadros. Sim. E quando pensar, né, eu vi a Cássia que perguntou do transtorno cognitivo leve, né? Que tipo de alterações de memória ou da cognição de um idoso que eu vou começar a pensar já em
Porque a Isso. alteração de comportamento é um passo, eu acho que já mais à frente, né? Isso, Já é um sinal mais no, evidente, né? o transtorno cognitivo leve, ele tem um neurocognitivo, ele tem sintomas que a família vai perceber que é esse esquecimento, né, de coisas do dia a dia, não da memória antiga. Ele começa a ter umas pequenas perdas de função que não é o normal dele, né? E daí ele, observando essas perdas, vai ter que levar no especialista para poder fazer o diferencial. Se isso é normal, se já é o comprometimento cognitivo leve, já fecha critérios, aí tem os testes para serem feitos, né? Sim. Vai ser aplicado uns testes, tem testes de pedir para ele repetir palavras, testes do relógio, né? Ou se aquilo já começou um processo demencial, se já fecha critério para demência. Os critérios para demência daí são sintomas mais avançados, mais graves, né? E daí ele vai ter que fechar os critérios, daí depois vai ter que pensar, ué, ele está com critérios para demência, o que será que seja a causa? Então, você excluindo, por exemplo, o diagnóstico do Alzheimer é por exclusão hoje ainda, então você exclui todas as causas, faz exames de imagem, faz exames de sangue, faz todos os exames que você pensar que pode estar afetando o funcionamento normal do cérebro dele. Se você não encontrar nenhum, o diagnóstico por exclusão é Alzheimer, né? Entendi. E como é que, assim, que características a mais, assim, fiz o diagnóstico né, da demência, como é que são os detalhes, assim, que também são coisas que eu vejo muitas vezes, né, porque tem outros colegas que diagnosticam e tratam demência também, né, neurologista, geriatra, Neurologista, enfim. geriatra, isso. Que detalhes que tu percebe, assim, que a psiquiatria, que a nossa área é a área especializada em avaliar e tratar comportamento, né? O que tu Sim. identifica, assim, que seria um diferencial para o psiquiatra, né? Isso. Meu pai aí, tem demência e eu acho que vale a pena ir num psiquiatra. Isso. Então, nos processos demenciais em geral, né, Alzheimer, pós-AVC, corpus de Levy, cada processo desses tem sintomas psiquiátricos. Mais comum, depressão, pode ter delírios, pode ter alucinações, pode ter agitação psicomotora, agressividade, pode as tarefas do dia a dia, da vida diária, tomar banho, se alimentar, essas tarefas do dia a dia começam a ter perdas, né? E daí você vai ter que sonolência excessiva. Então o psiquiatra vai, conforme o sintoma, ele vai medicar, né? Então, por exemplo, a depressão, você também vai ter que colocar nos critérios da depressão do idoso, né? A depressão do idoso é um pouco diferente da depressão do adulto. O idoso ele começa a ficar mais apático, as queixas são diferentes, ele pode ficar poliqueixoso, queixas inespecíficas, né? Você pode olhar para o idoso, achar que ele não está deprimido, ele não está aparentando, e ele está, né, quando você começa a fazer uma entrevista mais estruturada. Tem muitas variáveis assim que dificultam o diagnóstico para você poder diferenciar se aquilo é uma depressão induzida por algum outro problema clínico, ou se a depressão ela é em função das perdas que ele está tendo, né, ele está sentindo isso, né, e isso desencadeou um quadro depressivo, então você vai ter que, na entrevista, fazer o diferencial para saber como tratar, né, e escolher as medicações que são adequadas para os idosos e nas doses também adequadas para o idoso. Né? Então, geralmente, na psicogeriatria, né, ela não tem muita fórmula de bolo, por quê? Porque os quadros são muito heterogêneos. É uma combinação daquele paciente com aquele sintoma, mas ele também está com processo demencial, ele também tem uma outra doença. Então isso vai dificultando para você poder equacionar para ver qual é o melhor tratamento, né? Então isso, às vezes falar de forma geral é quase impossível, porque tem tanta variável que chega na hora que você não percebe. Mas voltando um pouco antes ali, deixa eu só falar um detalhezinho, só para a gente terminar isso que tu falou. Que tem a questão clínica, orgânica, mas acho que é importante, talvez, para auxiliar no diagnóstico de uma depressão,
que eu vejo que é o lado que a psiquiatria ajudaria, de entender o contexto emocional que o paciente vem inserido, né? Ah, Então, sim. esses detalhes, né? Ele vem Uhum. funcional, vem... Sim. Que, claro, É, outras áreas também nesses abordam, mas a casos, gente consegue entender o prejuízo psíquico, né? sim. Esses sintomas que são bem comuns nas demências, esses sintomas e doenças psiquiátricas, o psiquiatra que trabalha no idoso, como ele já tem prática, né, com usar antidepressivos e usar antipsicóticos, ele já consegue juntar esse conhecimento nessa área. Então, por exemplo, assim, um idoso com Alzheimer começa a ter delírios, alucinação. Você vai usar antipsicótico, você já é acostumado a usar na esquizofrenia, que é uma doença típica do psiquiatra, né? Sim, Então, e tem esse diferencial. E a dinâmica familiar, né? Você também, o psiquiatra, quem tem um psiquiatra tem um conhecimento sobre a a abordagem, psique, né? né? A mente, né? Entender a dinâmica familiar para poder já ir na raiz do problema. Muitas vezes, muitas situações não são ajuste de medicação. Muitas situações são o familiar está fazendo algo que está desencadeando aquele quadro, você tem que, olha, não pode fazer isso, né? O mais comum, por exemplo, o idoso está delirando no Alzheimer, né? E o familiar quer convencer ele que aquele delírio está errado. Não, o Que não delírio é existe. irremovível, você vai ter que mudar de assunto, a gente vai ter que ajustar a medicação, mas quanto mais você insistir no delírio, dizer, por exemplo, o idoso fala, roubaram o meu chinelo. E daí fica o familiar, não roubaram, ele está aqui. Não Brigando. adianta. Ele vai achar que trocaram o chinelo, então você tem que concordar e mudar de assunto. Então tem Sim. algumas coisas, algumas técnicas de manejo que só treinando mesmo a família e os cuidadores para poder não deixar o idoso mais agitado, piorar a situação, né? Uma coisa que eu vejo que é interessante, né? O idoso, quando vai tendo a demência, ele vai desligando gradativamente pontos da cognição. Uhum. E essa questão afetiva, que é essa, eu vejo uma grande dificuldade, né? A questão afetiva com relação aos familiares e tal, isso vai se Sim. perdendo, né? Sim, Então sim. fica o ente querido ali, que tu tem a troca afetiva já histórica, e daqui a pouco não tem a troca, não tem a reciprocidade. O idoso Sim. não lida mais com o afeto, né? É uma coisa que parece que ele Ah. desliga. E eu vejo até que a parte clínica dá uma melhorada, né? Por não, Uhum. em casos mais acentuados, aparentemente, É, enfim, o que tu quanto, acha disso? quanto maior a qualidade da relação afetiva que essa família, o idoso ou a idosa teve com os filhos, mais essas perdas de função são mais bem aceitas e toleradas pelos filhos, né? Eles aceitam, assim como vão aceitar o luto depois. Quando os pais têm relações afetivas prejudicadas durante a vida por diversos motivos, os filhos ficam muito perdidos, né? Às vezes eles são filhos muito dependentes, né? Ou tem uma relação ruim, e daí quando o idoso começa a ficar incapacitado pela doença, essa família começa a vir questões de culpa, essas confusões, assim, se atrapalham nos sentimentos, no afeto, não entendem que a doença está transformando ele em outra pessoa e começam a lidar mal com a situação. Né? Muitas vezes projetando na equipe as perdas e O os médico, problemas, né? né? No médico, não conseguindo elaborar essas perdas, né? Então é muito Vamos importante ver que que o maior investimento que as pessoas podem fazer durante a vida são as relações, os afetos, né? Melhorar as qualidades, né? Porque um dia, quando chegar nesse momento, o que sobrou foi o investimento afetivo, né? Quando tem um bom investimento afetivo, consegue ter, aquilo vai voltar em forma de cuidado, de carinho, né? Quando não teve, né? Tudo fica prejudicado, né? sim. E isso a gente vê também na questão do, né, por exemplo, em processo de UTI, né, o filho quer manter o familiar até o final, é uma coisa própria de não Sim, aceitar, né, de dificuldade sim. de lidar com isso, né. Isso, quer prolongar a todo custo, né? Então, tem essas questões de distanásia, né? Que é prolongar a vida do idoso a todo custo. Às vezes está num estágio avançado de demência e a família insistindo em prolongar essa situação, mesmo que ele vá ser entubado, né? E as leis não são muito claras, então é um assunto difícil, né? E o que tem que ser feito, o familiar tem que pensar o que ele ia querer para ele, né? Ele gostaria de ser entubado, sinta que aquilo não vai ter melhora, né? Então essa dificuldade de aceitar as perdas e a morte
isso não, né, querer que o idoso fique vivo a todo custo, mesmo sofrendo ou tendo uma vida vegetativa, isso não é um afeto, isso não é um carinho, né? Isso é um conflito psíquico que tem que ser visto, né? Nem todo mundo vai perceber que está acontecendo isso, né? Mas quem vê de fora vê, né, que aquilo não é uma preocupação genuína, né? Então, infelizmente, às vezes essas coisas vão acontecer, né? Eu vi aqui antes o Dr. Delano, um amigão meu lá tá morando Nosso em São amigo. Paulo. É verdade, tu conheceu ele, né? Ele perguntou o que tu acha do lítio como neuroprotetor. Então, não tem, ainda não sei o que tu usa. Então, não, eu particularmente não uso o lítio. O lítio tem um achado estatístico que quem precisa usar lítio e usou lítio acabou, ele foi verificado retrospectivamente que ele tem um efeito neuroprotetor, mas não usar ele para isso, entendeu? E lítio no idoso é uma medicação problemática porque ela tem os efeitos colaterais, né? Então ela não é uma medicação para ser colocada assim para ter um efeito neuroprotetor, porque os efeitos colaterais podem ser piores que os benefícios, né? Então, na verdade, não tem uma recomendação hoje de você usar lítio com efeito neuroprotetor. Agora, vamos supor ser um idoso né, durante a vida jovem, ele teve o diagnóstico de bipolaridade, ele necessita de usar um estabilizador de humor, o lítio pode ser sim uma das opções, né? Sim. Mas não é muito comum, né? Não é muito comum. Vamos falar sobre, né, um outro ponto que é bem frequente e às vezes difícil de tratar, que é a insônia, né? Como é que tu me diz assim com relação às características e tipo de remédio, né? Isso. Detalhes então, também específicos, né? Isso. O sono no idoso é mais curto, né? O idoso vai dormir 5 a 6 horas, enquanto que um bebê pode dormir até 18 horas, um adulto vai dormir 8 horas, um adolescente, uma criança pode dormir 10, 12 horas, né? No idoso ele vai ser bem mais curto, vai ser um sono bem mais leve, não vai ser aquele sono profundo, reparador, né, em geral. E ele pode, com a idade, desenvolver insônia e nos processos demenciais, principalmente o Alzheimer, pode também ter insônia. Então, o que seria para nós assim, fora do normal? Se o idoso começar a não dormir mais que 1 a 2 dias por semana, ou seja, não dorme 3, 4, 5 noites por semana, já é motivo para iniciar uma medicação. Uma medicação, você vai escolher a medicação segura, com doses baixas, e vai usar por curto período de tempo para até engrenar e regular o sono. Por exemplo, pode ser uns 20, 30 dias, né? E depois, dormiu bem esse período, né? Regulou o sono, tenta a retirada, sempre progressivo, sempre você inicia com dose baixa, aumenta vagarosamente e depois para retirar também, retira progressivamente, nunca retira assim de uma hora para outra. Isso é uma coisa importante que as famílias têm que saber. Se o idoso está tomando medicação controlada, não pode parar de uma hora para outra. Essa falta, ele pode ficar confuso, delirante, pode dar um efeito rebote, pode até ter convulsões. Então não pode deixar faltar a medicação controlada, né? Principalmente os próprios anticonvulsivantes, né? Idosos que são com medicações controladas, né? Então, quando o idoso começa a ter mais que não dormir mais que 1 ou 2 vezes por semana, já é motivo para investigar. A insônia tem várias causas, tem que fazer toda a consulta, ver qual tipo de insônia, se é insônia inicial, intermediária, né? Se os horários, toda a higiene do sono. Ali no meu site são umas 30 dicas da higiene do sono. Eu acho que no Instagram deve ter o link pro site. Tem 30 dicas da higiene do sono, né? Porque não adianta você estar medicando, daqui a pouco é uma coisa, é algo assim que não está sendo visto, que está atrapalhando o sono. Né? Às vezes a televisão ligada. Né? Uma das causas de insônia muito comum são os idosos dormindo durante o dia. Né? Então, sempre que possível, o idoso estiver cochilando, ir lá acordar ele, né? Sem incomodar muito. Isso também vai variar de qual idoso se ele está com processo demencial, qual estágio né? Mas claridade durante o dia, bastante luz, né? Ficar acordado para chegar à noite e ter sono. Né? Tem idosos que vão dormir muito cedo, 7 horas da noite, estão indo dormir. Então, 7 horas da noite até meia-noite já são 5 horas.
até 2 da manhã já são 7 horas de sono, então não vai dormir mais, né? Então por isso tem que tentar dormir mais tarde, né? E o contrário da insônia, a sonolência diurna também é uma outra queixa. Para a sonolência diurna, primeiro tem que estar dormindo bem, para isso não acontecer. A sonolência diurna pode ser porque à noite não dormiu bem. Tem uma medicação natural para a sonolência diurna, seria o café preto. Café preto, o idoso ele pode tomar uma xícara, né, não mais que isso, uma xícara de manhã, uma xícara de tarde, vai ajudar ele a ficar acordado e é uma medicação natural para insônia. E qual que para a sonolência diurna? E qual que é a sonolência diurna que já está virando um problema? Quando começa a ser mais que 2 a 3 vezes por semana. Se é de vez em quando, considera como normal, né? Esse padrão assim, de dias por semana que acontece o sintoma, ele é muito bom para você poder diferenciar algo que a pessoa pensa se é uma doença, tem que usar medicação, do que é algo que tem que medicar, né? Então, por exemplo, assim, no idoso que tem Alzheimer, ele está agitado. Se é uma vez por semana, ele está normal. Agora começa a ser todo dia, né, 3, 4 vezes por semana, já é motivo para você pensar em ter que medicar, né? E as medicações usadas nas doses seguras, escolhidas as medicações que são mais apropriadas para os idosos, são medicações seguras, né? Porque do contrário, você deixar ele sem dormir, deixar o paciente agitado, com dor, né? Se não tratar aquele sintoma, vai trazer um sofrimento para ele, né? E nessa faixa etária da vida, a prioridade é o conforto, né? A insônia né, não tratar traz vários outros quadros, né? Sim. Ansiedade, só que dentro da insônia, depressão. Exatamente, o idoso que não dormiu bem, ele pode durante o dia ficar deprimido, ansioso, né? Só que insônia, assim como essas outras doenças, elas têm muitas variáveis envolvidas, né? Então tem que sempre passar pelo médico ali, pode ser o psiquiatra, pode ser o neurologista, o geriatra, né? Porque precisa da consulta para poder avaliar, né, o que está acontecendo. Às vezes pode ser uma medicação que está atrapalhando o sono. Uma medicação que seria para tomar de manhã, por engano, acabou sendo dada à noite, né? Por exemplo, um antidepressivo, né, citalopram, tem venlafaxina, essas medicações, elas podem, se dadas à noite, elas podem atrapalhar o sono, né? Então elas têm que ser dadas de manhã. Então o médico tem que avaliar qual medicação se as medicações estão no horário certo, né? E a questão que o idoso também pode estar num processo ali de misturar tudo, né? Os horários e ele sempre conferir se tem algum acompanhante junto auxiliando. Sim, porque quando o idoso já está num estágio com doenças neurodegenerativas, essas doenças afetam o ritmo circadiano. Ele começa a trocar o dia pela noite, né? Então por isso que tem que ter essa higiene do sono e medicar quando necessário para ele poder engrenar o cérebro. Chegou aquele horário, é o horário de dormir. É como se o cérebro tivesse que entender que aquele horário, se condicionado, né, a condicionar aquele horário de dormir, né, desencadear o processo de sono. Vai precisar, então, muitas vezes, do remédio para sustentar esse ciclo, né? Que um quadro demencial mais avançado vai perdendo, né? Sim. Esse padrão de ajuste, né, pelo sono. Sim. As medicações para dormir tem muito preconceito. Assim, não vou dar sonífero, não vai usar medicação controlada. Vai viciar. Mas é que você vai causar dependência. E não, a gente vai evitar medicações que causam dependência, né? Vai pesar os riscos e benefícios da balança. Ele não está dormindo, né? Qual que é o prejuízo disso? Todos os prejuízos, né? E quais são os benefícios? Daí pesando na balança você vê que a medicação é a melhor opção. Mas tem um risco, mas não dormir também tem risco. Só não dormir já vai trazer um prejuízo cognitivo de desatenção natural, qualquer pessoa, né? Um idoso, sim. Se já é esse o problema, é um fator que a gente está tirando a mais, né? Sim, o sono ele fixa as memórias, né? Então se não está dormindo, ele não vai estar fixando as memórias, ele vai desencadear novas memórias. Né? O estresse também, o cortisol, né? Então não vai repousar. Então tem uma série de prejuízos, né? A insônia. Uhum. A Vanessa perguntou sobre piora da ansiedade. Como é que é a questão da ansiedade? No idoso, então, voltando àquele assunto lá, se o idoso não gastar energia diária, não tiver uma atividade de rotina, prática de exercícios físicos, essa ansiedade ela pode acumular e somatizar, virando a própria sintoma da ansiedade, que é a angústia, né? Pode ter dor de cabeça, pode ter dor no braço,
pode ficar inquieto, né? Se esses sintomas de ansiedade, eles são diários e geram sofrimento, vai ter que, na consulta, o médico vai avaliar se há necessidade de medicar ou não, né? Porque ficar ansioso de vez em quando, todo mundo vai ficar, é normal. Aconteceu algum estresse, ficou ansioso, ficou irritado, reação normal. Agora, essa ansiedade começa a ser diária e causa um sofrimento, porque se não causar sofrimento, uma ansiedade leve, aí você pode pesar na balança se aquela pessoa não vai se começar a fazer uma atividade física, talvez melhore da ansiedade, né? Mas se não, vai ter que pensar em medicação. Daí também tem medicações seguras, você vai começar com a dose ajustada para o idoso, geralmente metade da dose do adulto, né? E vai começar a dose e vai progressivamente aumentando até atingir a dose. Isso também é importante. O idoso não dá para você prescrever a medicação e, toma isso aqui e volta um mês. Tem que ter um acompanhamento mais breve, né? Tanto pelos efeitos colaterais, como para ver se realmente ele está tomando, porque o que acontece? Muitas vezes ele acaba não tomando. E às vezes a família acaba, não funcionou e para com a medicação. Quando na verdade aquela era a dose inicial, tinha que ir aumentando até funcionar. Né? Vai até a dose máxima, se não funcionar, você pode associar ou trocar. Mas geralmente a gente associa com alguma outra medicação para potencializar, né? Mas também não tem receita de bolo. Cada caso vai ter que se avaliar qual a medicação que você vai começar, qual que você vai associar, né? Então isso vai depender da experiência e da prática de cada profissional, né? Mas existem as medicações que são mais indicadas, né? E lembrar também uma característica importante que tu falou em partes ali, né? Que o metabolismo do idoso é bem mais lento, né? Então, medicações que a gente usa, teve uma senhora ali, a Helena, perguntou ali, de 82 anos, tratamento de depressão grave num paciente de 82, né? Não, ela não tem 82. A pergunta foi de alguém que teria. Se o uso do lítio teria um ganho para um quadro grave ou refratário na depressão, né? E quais os efeitos colaterais do lítio. Sim. Que é um dos remédios que são difíceis justamente pela questão do metabolismo do idoso, né? Sim. O lítio nos idosos vai ser usado com uma dose menor que no adulto, né? Geralmente para começar a dose, metade da dose, mas nesse caso provavelmente ele foi usado para potencializar o efeito do antidepressivo. O antidepressivo sozinho não estava tendo efeito antidepressivo suficiente e o médico colocou o lítio que ele potencializa, né? É uma opção, pode ser feita, tomando os devidos cuidados, pode dosar o lítio, né? Mas geralmente não vai ter problema de superdosagem porque a potencialização não é usar doses que se usa na bipolaridade, doses plenas, maiores, é só 1 lítio à noite, meio à noite, né? Geralmente não passa mais que isso. Mas mesmo assim pode dosar para ter certeza que, porque o metabolismo, tanto a parte renal e hepática é mais lento, né? A excreção é modificada com a idade. Então, às vezes, pode uma medicação que para o adulto seria metabolizada facilmente, no idoso com mais dificuldade, gerar uma intoxicação. Mas provavelmente não vai ser esse caso aí do lítio, né? O lítio é problemático em altas doses. E o lítio também, por exemplo, uma bipolaridade no idoso, né? O cara que já vem usando lítio, o parâmetro da litemia, né? Se considera como um padrão bom, até padrões um pouco abaixo do que seria o normal, né? O esperado para um tratamento terapêutico para um adulto. Né? Então, isso decorrente do metabolismo. Né? A Edivânia, que é uma colega, amiga lá do Hospital Infantil, trabalha comigo, ela teve uma situação que ela dividiu comigo, mas ela me perguntou ali, já passar para ti, paciente com demência de corpúsculos de Lewy, e evoluiu com quadro de oscilação de humor, agressividade bem importante e insônia, não dormia de jeito nenhum. Isso. Que tu me diz de... A demência por corpos de Lewy, ela tem muitas particularidades. Uma é o terror noturno, pernas inquietas, sonambulismo, delírios, ver bichos, né, que seria as zoopsias. A demência por corpos de Lewy, ela tem um complicador porque medicações antipsicóticas costumam piorar os sintomas.
Então tem que ter muita cautela e cuidado quando vai usar medicações antipsicóticas, que pode piorar. Ao invés de ajudar ele ficar mais calmo e organizado, essas medicações podem piorar o quadro. E quedas repetidas, né? Ele pode ter sintomas muito mais agudos, muito mais intensos do que o Alzheimer, que é progressivo. O corpus de Levy ele pode ter um quadro bem mais florido, assim, que a gente chama, seria com mais sintomas assim, né, de comportamento, outros sintomas, parkinsonismos, né, rigidez também pode ter, tremores. Uhum. Então vai ter que ser avaliado, né, quais os sintomas e medicar de acordo com os sintomas. E a depressão também é mais importante. Oi? Depressão é mais severa? A depressão é mais comum, mais severa nesses casos do que comparado com a nossa doença que a gente tem como referência o Alzheimer. O corpus de Levy costuma ter quadros depressivos mais intensos. Os antipsicóticos tem que escolher aqueles que interferem menos nos sintomas motores. Quetiapina, clozapina, né, seriam os de escolha. Também nesses casos você pode usar também medicações benzodiazepínicas, né, que não é muito comum você usar em idoso, mas nesses casos eles têm alguma resposta, né? E a questão da insônia, no caso dela, eu vou falar da parte medicamentosa, né? Tava com clozapina 300 miligramas. Isso. Tava com geriatra no caso e ainda com dificuldade de tratar a insônia, acho que tava Donarém, se não me engano. Donarém, mirtazapina, né? Medicações que o que tem que evitar são aqueles antipsicóticos, os típicos, né? Que seria clorpromazina, levomepromazina, que é o Neosine, né? Esses de vida longa, que tem o Aldol, né? Essas medicações antipsicóticas que interferem na parte motora, né? Zolpidem pode tentar, mas sempre tem que ter atenção, porque o Zolpidem, apesar de ele ser de escolha para outras doenças, porque ele é uma medicação que tem um efeito curto, não tem aquele efeito residual, mas no corpus de Levy ele pode causar confusão, né, em alguns casos. Sim. Então vai ter que usar com cautela se for da escolha, né. E deixa eu ver, que eu estava com uma pergunta aqui. Por exemplo, benzodiazepínicos, né, que sempre se tem essa dúvida que o benzo produz demência, isso em todas as idades. Eu vejo que os pacientes se questionam isso, né? Isso é uma questão do idoso. Sim, uma questão muito importante, porque o que acontece? Muitos idosos acabaram usando benzodiazepínico, que são as medicações tarja preta. Diazepam, Rivotril, Clobazam, Alprazolam, Lorazepam, Bromazepam, e não usaram por pouco tempo para regular o sono e acabaram usando por muito tempo, porque eles têm efeito ansiolítico também, porque realmente dão sono. Só que aconteceu, passou muito tempo de uso, 6 meses, 1 ano, o que vai acontecer? Eles não conseguem mais tirar aquela medicação. Eles não conseguem, você vai tentar, de cada 10 casos, 8 você não vai conseguir tirar mais. Então, o que vai acontecer? Ele vai acabar ficando com aquela medicação e para sempre. Você vai ter que só acabar repetindo, porque você vai tentar retirar, vai ter sintomas de abstinência, vai ter efeitos rebotes, né? É difícil, Tu percebe na tua prática, assim, essa questão que se fala do benzo, tu percebe queda da cognição mesmo com o benzo? Sim. Ou dependência, não sei? Sim, o benzodiazepínico ele vai afetar na memória, né, na fixação de memórias, e ele pode predispor a demência. O que significa isso? Pessoas que usaram por muito tempo benzodiazepínicos e doses altas vão ter um risco maior de desenvolver um quadro demencial, né? Isso é um achado estatístico, assim, né? Doses normais que acabam... porque o que seria o ideal? Era ter usado doses, aumentar a progressiva. Às vezes uma dose baixa resolveu a insônia, você retira ela. Acabou ficando com as doses plenas, né? Por exemplo, o diazepam 10 miligramas, um idoso, é uma dose alta para ele, né? Mas seria o normal para adulto. Rivotril 2 miligramas, também é uma dose normal para adulto, mas para o idoso sempre, né? O que acontece? Isso vai fazer lesão neuronal com o tempo e ter perda cognitiva. No idoso, talvez teria que
que é o que tu falou antes, de identificar custo-benefício pela idade, né? Não vai Sim, se preocupar com demência com uma pessoa de 80, 90 anos, se não está o conseguindo adequar o risco-benefício. sono, por exemplo, né? Sim, o risco-benefício, né? Não, não adianta você querer enquadrar o idoso em hábitos, né? Tanto nas medicações como hábitos, rotinas e tal, que vão gerar mais desconforto do que um provável benefício lá na frente, né? Daqui a pouco, se ele não consegue dormir sem o benzodiazepínico, você vai fazer o quê? Vai retirar para ele ficar ansioso né? Você vai tentar retirar, reduzir, substituir por um outro. Tem formas de tentar fazer isso, mas na prática a gente observa que é muito difícil. E não só, e a resistência também às vezes muitas vezes é da família. A família assim, não dá para tirar, porque senão ele não dá, não, nem vamos tentar, sabe? Então o benzodiazepínico é um problema, assim, né? Mas tem casos que você acaba tendo que recorrer a ele. Tem idosos que tomam 2, 3 medicações, não dormem, só vão dormir com um benzodiazepínico, né? O de escolha no idoso, se tiver que usar, é o lorazepam, porque ele tem uma vida intermediária de 6 a 8 horas, não vai ficar, ele vai usar à noite, não vai ficar durante o dia sonolento, né? Prostrado, né? Então, o bromazepam também, o bromazepam ele também tem uma vida assim, não muito longa, né? Mas de escolha mesmo seria o lorazepam e o alprazolam. E evitar benzodiazepínico de vida ultra curta, por exemplo, o Dormonide, que é o midazolam. Evitar porque vai precisar de mais dose, mas daqui a pouco vai ter que aumentar, né? Porque ele vai começar a não... Chance de queda também, né? Risco de... dessas medicações que dão sono, todas aumentam o risco de queda. Só que também tem casos que se o idoso não dormir, vai ser um sofrimento, ou daqui a pouco ele pode levantar e ter uma queda, né? Então é uma faca de dois gumes, assim, né? Você vai ter que ver caso a caso. E orientar bastante, né? Psicogeriatria é caso a caso, porque tem muitas variáveis que se combinam. Então não adianta você tratar só a depressão, tratar só a insônia. Não, é um paciente deprimido e teve um infarto recente, e é hipertenso. Você vai combinando as coisas, você vai ter que ir combinando as medicações conforme a saúde geral dele, né? Por isso que eu acabo tendo que ser clínico, né? Não tem como ser só psiquiatra, tem que ser clínico também. Eu ia te perguntar, que entrando na clínica, né, como é que tu lida a questão, falar um pouco da interação medicamentosa, né? Porque se já tem essa questão do metabolismo, o idoso já usa muitos outros remédios, né? Isso. Como é que tu vê isso? Isso, quem vê de fora, né, fica apavorado, né? Tem idosos que tomam ali 7, 8 medicações e tem idosos que chegam a tomar 20 medicações, né? E você vai tentar retirar alguns e às vezes não consegue retirar muitos, né? Porque o que significa a medicação? Significa que tem funções do corpo que elas pararam de funcionar e precisam de uma medicação para recuperar aquilo, né? Para minimizar aquela perda. Então, pesando na balança, vai precisar da medicação. As interações, elas crescem exponencialmente a cada medicação nova. Então, por isso que tem que sempre estar olhando para a medicação e retirando o excesso, né? Conforme, né? Então, por exemplo, uma medicação que fica muitas vezes para o idoso, o meprazol. Em um momento ele ficou com azia, queimação, começou o meprazol. Só que depois ninguém foi lá ver, mas ele faz tempo, ele não teve mais azia, queimação, vamos tirar o meprazol, porque o meprazol vai interferir tanto na metabolização, na absorção da medicação, vai interferir na absorção da comida, porque ele diminui a acidez do estômago. Então a medicação conta com uma acidez, a comida conta com uma acidez normal. Então tu vai ter que pesar, vai ter que ver se aquele paciente não está na hora de retirar o meprazol. Esse é um exemplo clássico, né? Porque ele sempre acaba ficando. Então tem que sempre estar revendo o que dá para tirar, né, e o que vai ter que colocar, né? Eu percebo, por exemplo, quando o paciente já vem sendo tratado com algum antipertensivo e é ansioso demais, e aí você trata, ele fica mais calmo e aí a ação do antipertensivo fica aumentada, né? E você começa a ver efeitos colaterais. Começa a ter as interações assim, né? Começa a ter as interações, sempre... vai ter que estar... É bem complexo isso, né, no idoso. É porque é dinâmico, né? Então muda com o tempo, né? Às vezes uma medicação que não estava causando sonolência, por alguma outra alteração, começa a causar sonolência. Então você vai ter que olhar para a medicação, pensar, ver o que aconteceu, quando começou a acontecer isso, para ver se tem nexo causal, né? Porque o que acontece?
Uma coisa ruim que acontece muito na psicogeriatria é que o familiar faz essa relação direta na cabeça dele pelo senso comum e muda a medicação ou suspende, às vezes, medicações. Ah, ela começou a ficar sonolenta, eu parei com toda a medicação. Não, não pode, calma. Né? Começou a ficar sonolenta, procura ajuda, né? Sim, consulta, né? Não muda a medicação. Para o médico, né? Porque as pessoas, os familiares, muitas vezes acham que suspender medicação não tem problema, que o problema é colocar a medicação a mais ou trocar. Não, daí muitas vezes você vai lá e tira a medicação, né? Então, tem muita informação e é muito difícil para quem cuida saber desses detalhes, se organizar. A informação, né, cada consulta, no mínimo, se for escrever cada item de orientação, pode dar uns 50 itens, né? Então, Sim. Ultimamente o que eu estou fazendo é isso. Eu falo assim, ó, escreve com a tua letra aí o que eu estou falando. Tem que pesar uma vez por mês, tem que... faz o controle da pressão, assim, assado, o controle do HGT. Hidratação, né? Hidratação, os horários, são muitos detalhes, né? E sobrecarrega, né, quem está cuidando. A Joana e a Bianca aqui perguntaram da melatonina. Qual que é a tua experiência com o idoso para o sono? A melatonina é uma medicação que eu acabei não usando, assim, então não tenho experiência, porque eu acabo resolvendo com outras medicações, né? O Zolpidem, mirtazapina, Donarém, acabei não tendo que recorrer. Não tem, que aqui no Brasil não tem, a gente tem manipulado e a gente não sabe também a qualidade, a procedência, né? Muitas vezes se alterna. A gente não tem um laboratório de referência que a gente sabe que aquela qualidade é sempre, então eu vejo isso na minha prática também, acabo usando um pouco menos, né? A minha conduta nos idosos é sempre usar medicações de forma mais conservadora. Medicações que já têm o efeito, já estão no mercado há bastante tempo e têm um efeito consolidado. Então, medicações novas, a gente tem que evitar usar no idoso, porque como não estão claras ainda as interações medicamentosas, você pode entrar numa interação ali sem saber o que está acontecendo, né? Então eu acabei não usando assim. Mas vamos ver como é que as coisas vão andar. Daqui a pouco alguém que tem uma experiência pode passar para nós. A Bianca falou que a melatonina já foi liberada, né? Já foi liberada no Brasil, né? A questão é que nenhum laboratório de referência que pesquisa, que faz a industrialização corretamente, que a gente confie, né, na procedência, não desenvolveu ainda no Brasil. Né? Fora, eu falo que sempre os importados muitas vezes são muito boas as melatoninas. Sim, né? É que na verdade, no Brasil a gente não sabe, né? Na verdade, a insônia no idoso, eu costumo lidar assim. Instituo a dose, vou dar um exemplo, por exemplo, Zolpidem 5 mg, e falo assim, observa 2, 3 noites. Não dormiu, vamos aumentar para o inteiro. Tá, observa mais 2, 3 noites. Não dormiu, vamos associar 7,5 mg de mirtazapina, um antidepressivo que dá sono. Observa mais 2, 3 noites. Geralmente, com 2, não são os casos que passam de 3 ajustes, é muito raro. Né? Ou está agitado à noite, está tomando já isso e não dorme. Quetiapina, uma dose baixa, né? Um antipsicótico que tem efeito dá sono. Né? Então, você vai associando até chegar, agora deu certo, agora dormiu. Né? E com as medidas ambientais. Então, acabo não ficando com caso assim, será que eu vou ter que usar alguma outra coisa? Acaba se resolvendo com essas medicações que eu já tenho hábito, assim, né? Casos refratários não são comuns. Já tem uma resposta esperada, né? Esperada que tu usou, tu já sabe o que tu quer ver, né? Já tem a prática, né? Sim. Quanto a vitaminas, tem algum tipo, né? O que tu investiga? Sim. Uma vitamina que na deficiência dela pode causar uma dificuldade diagnóstica diferencial com Alzheimer é a B12. Então é uma vitamina que pode ser dosada. A Sociedade de Geriatria, ela diz que se um idoso... Essa é a questão da B12, tá? A B12 tem que ser dosada, né? E não é muito comum a gente ter dosagens baixas de B12, porque a alimentação em geral ela é bem variada e contém essa vitamina, né? Então, mas tem que pesquisar. Entre no diagnóstico diferencial, entre na pesquisa, né, no idoso.
Mas sobre suplementos alimentares, né? Se o idoso, né, ele não tem nenhuma doença degenerativa, ele se alimenta normal, com uma alimentação variada, frutas, verduras, carnes, legumes, né? Uma indicação, uma alimentação típica do brasileiro, assim, feijão, arroz, salada, frutas e carne. Ali tem todas as vitaminas, né? Então tem uma indústria toda para prescrever suplemento vitamínico, mas você vai ter que ver cada caso. Muitas vezes não precisa, né? Não tem uma recomendação assim, todo idoso passou de 65 anos, 70 anos, tem que tomar um suplemento vitamínico. Não, não tem essa recomendação. Você vai ter que observar cada caso, né? Um idoso que às vezes não está aceitando muito bem a alimentação, você pode pensar num suplemento alimentar, e o suplemento alimentar, Nutri-Drink, que vem com latas, né, com farináceo, assim, né, ele vem em forma de para diluir, ou em líquido, né, como a dieta mesmo, você adicionando, ele vai ter a caloria suficiente e as vitaminas suficientes. Então não há necessidade de você colocar mais, porque vitamina a mais vai acabar sendo excretada, né? E vai muitas vezes forçar fígado, que já está ocupado